Bom dia, graça e paz. Hoje estamos aqui iniciando essa meditação de forma diferente. É isso. Muitas das vezes temos que fazer uma diferença para mudar a situação, usar a fé. É isso que você também precisa fazer algo diferente. Precisamos fazer algo diferente na nossa vida sentimental para mudar algumas situações que precisam ser mudadas. Temos que agir a fé. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus te pedimos, inspira essa meditação, faz algo diferente, meu Deus, se assim te aprouve, seja feita tua vontade, tudo para a tua glória e para a felicidade da nossa vida sentimental, da vida da alma. Abençoe, em nome de Jesus. Amém. Tenha em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, para junto meditarmos nesta meditação aqui. É tudo que vai ser falado pela Bíblia. Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025, temos como título dessa meditação prioridade ou algo comum? É uma pergunta. Prioridade ou algo comum? O que eu e você estamos fazendo pelo nosso relacionamento, pela pessoa que está ao nosso lado? Será que esta pessoa nós estamos dando a prioridade? Porque há muitas situações que às vezes as pessoas dão prioridade a uma outra coisa e esquece da família, da pessoa que está ao seu lado. Tudo que vamos falar aqui é racional pelas Escrituras Sagradas. Prioridade ou algo comum na vida dois. Tem como texto bíblico a base dessa meditação, 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo, pastor iniciante na obra de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte: ora, ou seja, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Medite bem. Aqui é a palavra de Deus. Não somos nós que estamos falando algo de nós mesmos, da palavra de Deus. Então, aquele que não se preocupa com a família, com seu cônjuge, a palavra de Deus é bem clara. É pior do que o infiel. Do que o infiel, como assim? Daquela pessoa que não tem temor a Deus, daquela pessoa que não conhece a Deus. Essa pessoa, mesmo estando na igreja todos os dias, mas não sabe priorizar a família, a palavra de Deus diz bem claro, é pior do que o infiel. O infiel não conhece a palavra e não tem desejo em fazer a vontade de Deus, mas a pessoa que conhece a palavra, que está
quase que todos os dias e não atenta para esse princípio de Deus, é preciso reavaliar sua conduta e sua crença no que diz a palavra de Deus. Vamos falar apenas de 2 pontuações e dar exemplo a cada pontuação. Primeira pontuação, prioridade. Prioridade. O que significa prioridade? A pessoa colocar isso em primeiro na sua vida. Vamos lá então. Prioridade. A maneira que tratamos ao cônjuge revela a importância que essa pessoa tem para nós. Quando você trata o seu cônjuge, da maneira que você trata ele, está revelando o valor, a maneira, da importância que aquela pessoa tem para você. E tudo que está e tudo que damos a importância se torna prioridade. Tudo que damos importância, damos a prioridade. Vamos agora citar um exemplo. Maria deu prioridade a ouvir Jesus. Jesus foi convidado para visitar a casa de Lázaro, seu amigo, o qual tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Ao chegar lá, Maria foi logo aos pés do Senhor para ficar a ouvir o que ele teria ensinar. Em contrapartida, a Marta ficou preocupada com os afazeres, estava preocupada com muitas coisas. E Jesus estava ali para fazer algo diferente e ensinar. Então, Maria deu a prioridade. Enquanto Marta perguntou ao Senhor Jesus: Mestre, não te dá conta que Maria me ajude? Então o Senhor Jesus disse assim: Marta, Marta, somente uma coisa se é feito. Não podemos fazer várias coisas em todas as vezes. Você tem que priorizar uma coisa. E foi isso que Jesus disse para Marta. Maria escolheu a boa parte, priorizou os ensinos de Deus. É muito preciso, é muito importante você priorizar os princípios de Deus. Quando não se prioriza os ensinos de Deus, você fica aleatório a ensinos, que não são de Deus. Então, aquilo que você prioriza é porque aquilo é mais importante. Aquilo é mais importante para você. Nós dissemos bem no início. Muitas pessoas não sabem conciliar cada coisa da vida. Primeiro, Deus, a sua fé, as escrituras. Segundo, a família. Terceiro, o trabalho. E em quarto, ir à igreja e adorar a Deus. Não se pode colocar os bois à frente da carroça. Há pessoas que precisam aprender uma fé sensata para não virar fanático. Vou dar um exemplo aqui. Isso está fora, isso diz respeito ao que estamos falando. Mas vamos falar algo a mais que não estava aqui programado nessa meditação. Há pessoas que se
não estiver na igreja, às vezes não estiver todo dia na igreja, não é forte. Tem que ir, tem que estar lá todo dia. Mas preste atenção no que este simples servo vai dizer à luz da Bíblia, não de mim mesmo. Falo por mim. Tem vezes que não posso estar me congregando para louvar a Deus. Mas como ontem estava de serviço, e ali cultuei a Deus, lendo a palavra, orando e louvando a Deus. Pense bem nisso, coloque isso em seu raciocínio. Jesus disse: meus verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você é a igreja de Deus. Nós não vamos nos prolongar nisso, que já faz parte de outro assunto. Mas pense bem nisso. Pense bem nisso. O que você está priorizando, isso é o mais importante. E nós citamos aqui a palavra, Deus, através do apóstolo Paulo, dizendo o que é mais importante e o que sai dessa importância é insensatez, é sair da fé. Profecia de Deus, que Deus está usando aqui pela palavra, esse simples servo. Vamos para a segunda pontuação. Algo comum. Tudo que é deixado em pouca importância, vírgula, aos poucos vai perdendo o valor, vírgula, e passam a tratar com pouco interesse. Aquilo que damos pouca importância é porque aquilo não é prioridade. Aquilo que se perde o interesse é porque não tem importância, não é prioridade. Veja bem isso. Veja bem isso. Isso é sensato, é racional, quem assim seguia por esses pensamentos. Vamos a um exemplo bíblico. Tudo que falamos aqui, nós colocamos à luz da palavra. Falamos o versículo e revelamos à luz da palavra o sentido pela palavra, para que você fique alicerçado na palavra, não em minhas próprias palavras, na palavra da palavra de Deus que nós falamos. Lia era uma das mulheres de Jacó. Era desprezada na vida sentimental, porém Deus olhou para ela. Vamos ler o trecho bíblico e depois vamos tecer comentário. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento, capítulo 29, versículo 31, diz o seguinte: vendo, vírgula, pois, vírgula, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Muitas das vezes tem pessoas que, como citamos aqui, algo que é comum é aquilo que não se dá importância alguma, há pouca importância. E Jacó dava mais importância a Raquel do que a Lia. E Lia era desprezada. Mas Lia tinha algo que Raquel não tinha. Raquel tinha a beleza exterior. Isto vale para você que está namorando ou noivo. Quando for escolher uma pessoa, escolha pelo espírito, escolha pelo caráter dessa pessoa e não pelos seus olhos, pela beleza exterior. Porque muitas das vezes a pessoa é muito bela, linda, um espetáculo, mas por dentro o caráter, o temor a Deus deixa a desejar. Pense bem nisso.
Raquel era muito linda, mas não tinha a beleza exterior que está falando lá no apóstolo Pedro. Pedro que diz que seja o vosso ornamento, beleza, um homem, uma mulher no seu interior, de um espírito sereno, de um espírito de temor para com Deus. Elia tinha essa beleza e tinha um temor para Deus diferente. E Deus olhou para ela e a honrou. Deus honrou ela. Assim é a pessoa que anda na sua sinceridade, no seu temor para com Deus. Por mais que alguém o despreze, tenha essa pessoa como comum, de pouca importância, mas saiba que Deus dá importância para quem o prioriza. Às vezes você pode até não estar sendo priorizado na vida dos mas saiba que você é priorizado por Deus. Porque está escrito, aquele que me honra, eu honrarei. Então, todos aqueles que honram esta palavra será honrado por Deus. Vamos concluir com essas seguintes palavras. O casamento envolve prioridade e responsabilidade afetiva. Vamos repetir de uma forma com um tom um pouco mais alto. Concluindo, o casamento envolve prioridade e responsabilidade afetiva. Afetiva é afeto, carinho e algo mais. Aqui vamos concluir do modo que começamos, com louvor. Ó Senhor nosso Deus, tantas pessoas, meu Deus, que precisam entender a responsabilidade familiar, o afeto, o que é mais importante em primeiro na vida da fé, que o Senhor diz que a igreja começa em casa, que a pessoa tem que cuidar e dar carinho aos que estão ao seu lado, no seu lar. Como é maravilhoso, como é lindo se todos entendessem o amor à família. Oh Deus, mas a verdade é que muitas pessoas às vezes não têm uma fé racional, não seguia pela palavra e às vezes seguia só pelas modas, as maneiras próprias, os costumes das pessoas que ensinam coisas que não centralizam a tua palavra com uma prioridade, meu Deus. É isso que te oramos. Desperta, alerta, ó Espírito Santo amado de Deus, abre-lhes os olhos daqueles que ainda não entenderam a prioridade que o Senhor ensina em tua palavra. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Graças a Deus. É isso aí. Saiba assimilar, ter uma fé equilibrada e priorizar aquilo que Deus ensina na sua palavra que nós devemos priorizar. Ótima terça-feira. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se assim o nosso maravilhoso e eterno Deus assim o permitir e o quiser.